Boa noite, meu nome é Leonardo e eu vou explicar o trabalho prático do grupo de cópia de segurança. Então, inicialmente eu comecei definindo uns valores bases, que n representa o número de elementos que nós teremos num vetor, porque a gente vai utilizar vetores para simular essas operações de backup. Um vetor base, que é com todos os elementos zerados, que é para eu poder resetar esses valores quando eu trocar as operações de backup. E 3 valores de porcentagem que eu vou utilizar nas operações de troca de dados. Então, explicando o backup completo, para isso eu vou utilizar um vetor de dados, que vai copiar o vetor zerado, e um vetor de backup, que também vai ser igual ao vetor zerado, uma cópia dele, que são vetores resetados, como se os dois tivessem, como se tivesse acabado de fazer um backup. Então, toda vez que eu alterar os dados, toda vez que eu tiver uma leva de alterações de dados, eu já vou realizar um backup, que significa que eu já vou alterar o meu vetor de último backup. Como é feita essa alteração de dados? A alteração de dados, ela vai receber o vetor de dados, uma porcentagem, que é uma porcentagem média de quantos dados serão alterados no vetor e qual o novo valor desse dado, para você manter ter uma ideia de quais dados foram trocados em cada leva de alterações. Como se cada leva de alterações representasse backup no final do dia. Então, cada leva vai ter um valor diferente. Então, depois dessas alterações eu já faço backup em cada leva também, que ele está na função. Como a gente sabe que no backup completo a gente vai ter um vetor n e o vetor de backup também de tamanho n, para você fazer a restauração desses dados, caso você perder o seu vetor de dados, você vai ter o vetor com os dados para restaurar, em que você vai simplesmente copiar do seu último backup esses dados para o novo vetor de dados. E a gente vai apresentar esse tempo de execução daqui a pouco. No backup incremental, a gente já precisa de como ele guarda cada mudança que é feita, a gente já precisa de uma lista de backups, porque ele vai ter de cada alteração de dados, ele vai guardar quais dados foram alterados naquele ponto, naquela leva de troca de dados. Então, a gente vai ter um vetor de mudanças, uma lista de mudanças, que vai receber aquela porcentagem e vai alterar a porcentagem. Ele vai alterar os dados para 1 na primeira leva, e eu vou adicionar um vetor que vai receber o index do vetor que foi alterado e o novo valor. E eu vou adicionar essas mudanças num histórico de mudanças, um vetor que vai conter os históricos de mudanças. Essa aproximação ela ocupa menos espaço, mas na hora de fazer restauração de dados, ela é um pouco mais custosa. Por quê? Você pode ver que aqui a gente já tem um for dentro de um for, porque para conseguir essa recuperação de dados, a gente precisa que a gente vai acessar cada backup no nosso histórico de backup, e em cada backup a gente vai passar por cada elemento alterado. A gente vai então, para restaurar os dados, a gente inicia o nosso último backup, que foi quando a gente começou o processo, onde é tudo zerado, e depois a gente vai alterando os dados a partir de cada backup do nosso histórico de backup. Que nesse caso vão ser três backups no nosso histórico. E agora explicando o diferencial, a gente vai iniciar também com os dados zerados, o último backup zerado e um vetor de mudanças vazio. Então, esse daqui, a diferença é que do incremental para o diferencial é que ele não vai guardar as mudanças daquela leva. Ele vai guardar as mudanças em relação ao seu último backup. Porque, por exemplo, no incremental, se eu alterasse um dado num dia e depois alterasse no outro dia, eu vou ter, em cada histórico, ele vai estar duplicado de um certo modo, ele já perdeu aquele valor.
Nesse caso, como eu só guardo em relação ao original, ele vai sobrescrever esse, essa, o dado gravado. Então a gente vai ter aqui, ó, ele é muito parecido com o incremental, eu vou ter o nosso vetor de mudanças vazio. Eu vou alterar o valor na porcentagem que eu coloquei. E eu vou ter um dado. E se ele for diferente, eu vou alterar o dado, né? E se ele for diferente em relação ao último backup, que eu vou colocar ele lá. E no final de toda a operação, eu vou sobrescrever o vetor de mudanças. Entendeu? Então, para restaurar esse dado, ele é mais simples que o incremental. Eu vou pegar todos os dados do meu último backup, colocar no meu vetor de dados para restaurar, e eu vou passar alterando esses dados de acordo com o meu vetor de mudanças, que é o último atualizado. Então eu só preciso de 2 vetores para realizar a operação de restauração. Eu vou rodar aqui com 100 elementos para vocês poderem ver que os vetores ficam iguais. Ó, cada um é um vetor diferente, porque cada operação eles são randômicos, né? Mas você pode ver que os dados, esse é o vetor de dados, e esse é depois da operação de dados restaurados. Eles são idênticos. Você pode analisar. Para cada operação, obviamente, né? Esse vai ser idêntico a esse idêntico a esse idêntico a esse. Agora, eu queria mostrar em gráfico. Eu vou alterar esse ponto aqui para 1 milhão, onde a gente vai poder analisar a quantidade de tempo que demora para a operação de restauração em cada tipo de backup. Eu vou remover esses pontos e eu vou alterar e agora eu vou colocar para rodar. Vai demorar um pouquinho porque são 1 milhão de elementos. Bem, aqui a primeiro teste. A gente teve que o incremental ele demorou 0,28 segundos, enquanto o completo 0,13 e o diferencial 0,18. O incremental foi sem dúvida mais lento, que como a gente disse, ele analisa mais backups, então ele realmente deveria ser o mais lento. O completo foi o mais rápido, porque ele só faz uma operação de comparação com um vetor com o outro. E o diferencial, ele foi no meio, porque ele faz a mesma operação que o backup completo, e depois ainda analisa as mudanças. Então, a gente pode ver com 1 milhão, essa foi o tempo que a gente teve para cada operação. Aqui são os tempos completos, aqui estão arredondados. Eu queria fazer a análise quando a gente alterar as porcentagens de mudanças, porque o incremental e o diferencial eles são baseados nas mudanças que a gente fez, na quantidade de mudanças que foram realizadas, né? Vai demorar um pouquinho para carregar. Aqui. A gente pode ver, olha só, a diferença do completo é muito pequena, do completo em questão ao nível de mudanças, porque a quantidade de mudanças em cada operação não influencia o seu resultado na recuperação. Mas olha, o incremental teve uma redução de 100% no seu tempo de execução na recuperação. E o diferencial chegou a ser mais rápido que os outros, que o completo, por causa do nível de mudanças extremamente baixo. E as duas operações são com 1 milhão. Bem, é isso. Muito obrigado.